Bom, gente, como teve muita gente que me pediu pra ensinar refrigeração, só que esse final de semana não vai dar pra mim, decidi fazer uns videozinhos explicando algumas coisas, ver se dá alguma ajudada pra vocês. O que vai cair na prova, o professor falou, é os 5 de compressão por estágio, né? Só que para entender o ciclo de compressão por estágio, tem que entender o ciclo simples. Como é que monta os gráficos, tanto de pressão, entalpia, quanto de temperatura, entropia, como é que tira as entalpias da tabela, né? Em cada ponto desse. Então eu decidi começar pelo ciclo simples. Com esse primeiro vídeo eu pretendo fazer um para cada tipo de compressão por estágio, que são 4. Mas não sei se vai dar tempo, mas qualquer coisa eu vou fazer o mais difícil, aí dá pra dar uma ideia pelo menos, mas eu vou tentar fazer todos. Ok, então, primeiro, para que serve o ciclo de compressão por estágio, né? O ciclo de compressão por estágio, ele surge quando o rendimento frigorífico aqui no ciclo simples é muito baixo, ou seja, quando a razão de compressão é muito elevada. O que é a razão de compressão? É quando a temperatura da fonte quente ela é muito maior que a temperatura da fonte fria. Ou seja, esse ΔT ele é muito grande. Isso faz com que diminua a eficiência frigorífica. Então, o ciclo por estágios, compressão por estágios, ele vem, como já diz, né? Por estágio, vem dividir para melhorar esse rendimento. O que acontece? Geralmente é colocado um separador de líquido, outros evaporadores e outros compressores. São sistemas mais complexos, né? Mas a única dificuldade mesmo, que você tem que entender bem, é como é que monta o gráfico e como é que tira as entalpias da tabela. Por quê? Porque o resto é bem simples, entendeu? São as mesmas fórmulas para tudo. Então, é fácil se souber montar o gráfico e tirar as entalpias. Às vezes complica na parte de tirar a enthalpia, mas se vocês treinarem um pouco assim, que tem que dar uma treinada, vocês vão conseguir fazer. Bom, primeiro eu vou falar aqui sobre o ciclo simples, né? Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Tá aí o ciclo simples. Ele é formado pelo condensador, pelo compressor, evaporador e a válvula de expansão, né? Ele começa aqui na saída, na entrada do compressor, na saída do evaporador. Depois ele vai pro condensador. Depois ele expande na válvula de expansão e vem aqui pro evaporador. Cada ponto desse acontece um tipo de processo, né? Aqui no compressor ocorre um processo adiabático reversível. Como ele é um processo adiabático reversível, ele é consequentemente isentrópico. Vou explicando isso enquanto eu faço o gráfico. Para fazer o gráfico, deixa eu ver se dá pra ver. Para fazer o gráfico, primeiro vocês vão ter que traçar. Bom, primeiro, quando o professor der uma questão de refrigeração de ciclo simples ou de compressão por estágio, ele vai dar o Q0, né? Ele vai dar a temperatura de evaporação e a temperatura de condensação. Ou ele pode dar a pressão de evaporação e a pressão de condensação. Tanto faz se ele der a temperatura ou a pressão. Por quê? Porque se vocês verem na tabela aqui, essa é a linha de temperatura e essa é a linha de pressão. Então, se ele der a temperatura, vocês vão pegar a pressão correspondente a essa temperatura, certo? Isso aqui na tabela de amônia saturada. Amônia ou qualquer refrigerante que for, mas nessa vai cair só amônia. Tá. Se ele der a temperatura, tu vai olhar aqui na tabela que eu mostrei, ó. Na linha temperatura vai achar a pressão correspondente. Porque o gráfico principal
quando se trata de compressão por estágio, ou até o simples, é o gráfico de pressão e entalpia, que é esse aqui que a gente vai fazer agora. O outro ele é importante também, mas ele é mais importante para o ciclo de cascata, né? Que foi o que caiu na prova passada. Bom, vamos dizer que a gente já tem o nosso PE e o nosso PC. Que seriam essas duas linhas aqui. Aqui seria o PE, aqui o PC. Pressão de evaporação e pressão de compressão, certo? O gráfico tem esse formato aqui, certo? Bom, o professor diz, e é realmente mais simples, tu começar na saída do condensador. A saída do condensador vai ser sempre aqui, ó. Pra quem não sabe, o que esse gráfico quer dizer? Desse lado aqui, se estiver tocando no gráfico e estiver aqui pro lado esquerdo, todo mundo aqui é líquido saturado. Todo mundo nessa linha aqui é líquido saturado. Todo mundo que estiver nessa linha aqui é vapor saturado. E aqui no meio é mistura de vapor com líquido, certo? Se tiver pra cá, é superaquecido. Se tiver pra cá, é subresfriado. Então, pra cá, superaquecido. Se tiver pra cá, é subresfriado. Nesse caso aqui, a gente só vai interessar o superaquecido. Mas quando estiver falando de compressão por estágio, o superresfriado vai aparecer. Então é bom vocês entenderem. Ok. A gente começa fazendo o gráfico pela saída do condensador, né? Aqui no ponto 3. Então, na saída do condensador é líquido saturado. Certinho aqui na pressão de condensação. Porque ele saiu do condensador, ele está na pressão de condensação, certo? Quando ele passa pela válvula de expansão, ele vai expandir. O que é expandir no gráfico? É uma linha reta, assim, paralela à linha de pressão, ao eixo da pressão, né? Então aqui nesse ponto é o ponto 4. O que essa linha reta quer dizer? Quer dizer que meu ponto 3 e meu ponto 4, eles têm o mesmo valor de entalpia. Isso é importante, essa interpretação no gráfico, na hora que for tirar as entalpias da tabela. No evaporador, o que vai acontecer? Ele vai perder temperatura. Na verdade, ele vai ganhar temperatura sem mudar de pressão. Ou seja, ele vai vir aqui para esse ponto, seria o ponto 1. Ele vai continuar na mesma pressão e vai virar vapor saturado, certo? Na mesma pressão de evaporação. Já no compressor, ele vai comprimir e vai ser uma linha assim, meio curva. Deixa eu aumentar aqui. Meio curva, que vai chegar aqui na pressão de condensação. Esse aqui é o ponto 2. O que esse ponto quer dizer? Quer dizer que ele é vapor superaquecido na mesma pressão de condensação. Uma coisa que é importante você saber também, que quando na linha de pressão, quando está dentro do gráfico, ou seja, nesse espaço aqui e nesse espaço aqui as temperaturas são todas iguais. Aqui T é TE e aqui é TC. Fora do gráfico, tanto para cá quanto para cá, ou para cá e para cá, essa temperatura já é diferente, certo? Então, algumas observações. A entalpia de
de 3 é igual a entropia de 4. A pressão de 4 é igual à pressão de 1. Aqui, nesse processo aqui no compressor, 1 e 2, a coisa que eles têm iguais é a entropia. Ou seja, S1 é igual a S2. Isso daqui até é o que vai cair na prova para provar porque quando um processo ele é adiabático reversível, ele é isentrópico, ou seja, ele tem entropia igual. Tá naquela massa que eu passei para vocês. Dá para ver também no próximo gráfico, que é aqui o diagrama temperatura, entropia. Aqui é a mesma coisa, né? Tem que traçar a linha de temperatura de evaporação e traçar a linha de temperatura de condensação. Só que esse gráfico ele tem mais ou menos essa aparência aí. Como é que faz isso? Bom, isso é um pouquinho diferente, né? Ele começa aqui também. Aqui é o mesmo esquema. Desse lado é líquido saturado, desse lado aqui é vapor saturado. Sempre começa pela saída do condensador. 3. Certo? Só que aqui, quando ele passar pela válvula de expansão, ele não vai ser essa linha reta aí. Por quê? Porque essa linha reta ela representa isentalpia, né? Que, ou seja, que é a mesma entalpia. E nesse caso aqui, essa reta ela representa a entropia. Então, como é que vai ficar esse gráfico aqui?